no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então, começando mais um podcast, mais um Telas Latinas aqui no canal Adjuntos, o canal Adjuntos que é o podcast coletivo, né? Gosto muito dessa proposta, podcast Adjuntos que tem a produção da Carol Bauman e do Paulo Vaini, uma grande ideia dessa dupla aí. E já tá aqui no ar, né, no nosso canal Adjuntos, outros dois podcasts muito legais, né, que é o Fio da Sina, com o Santiago Neto e com o Quindim, e o Rua da Margem com o jornalista Paulo César Teixeira, também já estão aí no ar, as pessoas podem buscar aí tanto no Spotify quanto no YouTube. Mas hoje aqui no Telas Latinas tenho a honra, o privilégio, mas a alegria acima de tudo, falar com um parceiro, grande amigo, cineasta Paulo Nascimento, cara que tem feito um trabalho muito intenso, um trabalho grande há muito tempo, mas acima de tudo um cara que vem abrindo, né, fronteiras para o cinema brasileiro, latino-americano, integrando. Eu vou ler só um pouquinho. O Paulo é um multiartista, né? Trabalha com música, já trabalhou com teatro, enfim, mas acima de tudo é um cineasta, mas eu gosto, é um escritor, mas eu acho que uma definição que eu já encontrei, Paulo, em algumas entrevistas tuas tu gosta de dizer que tu é um contador de histórias, e quem convive contigo, como os teus amigos e tuas amigas, a gente quando senta contigo ouve essas histórias que tu conta, né, que tu gosta de contar e que tu conta brilhantemente. Então, para nós até assim, é estranho a gente estar se falando por um podcast, né, e a gente às vezes não tem essa dificuldade de se encontrar, mas vamos lá. Antes do Paulo dar um oi para vocês, eu só quero apresentar o cara dizendo o seguinte, ó, ele dirigiu, entre outros, o curta-metragem O Chapéu, O Dedos de Pianista, os longas ele tem O Diário de um Novo Mundo, O Valsa para Bruno Stein, O Casa Verde, O Em Teu Nome, O A Oeste do Fim do Mundo, O Janeiro 27, A Superfície da Sombra, Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos, Distrito 666, Sem Fôlego, Ainda Somos os Mesmos, que é o filme que nós vamos tratar nesse podcast hoje, e o Chama Bebel. Então, quer dizer, sem falar nas séries, nos vários projetos que o Paulo faz, cria, é um fazedor. Paulo é um fazedor, né? Faz muitas coisas. Paulo, seja bem-vindo ao nosso podcast Telas Latinas. Obrigado, muito obrigado. E a definição é essa, Cassol, contador de histórias. É porque chega uma hora que quando o cara chega já na terceira fase da vida e não conseguiu se decidir qual é que é se o cara vai fazer filme, se vai fazer música, se vai fazer, a melhor coisa é aceitar que é um contador de histórias, independente aí você fica livre para contar como e quando quiser, né? Mas muito obrigado aí pela oportunidade da gente fazer esse podcast oficial, né? Porque a gente já faz uns podcasts por WhatsApp de vez em quando, eu e tu, né? Tipo, quando vem mensagem... É uma brincadeira interna aí que a gente tem. É uma brincadeira interna de 4 minutos. Paulo me manda uma pergunta de 25 segundos e eu respondo em 4 minutos. E daí eu digo, olha, tá indo um podcast aí pro Paulo. Não, e eu fiz o pacto comigo mesmo de não botar aquela velocidade para ouvir ninguém, porque eu acho um desrespeito com o ser humano aquilo, né? E com a minha cabeça, porque eu fico louco com aquele troço. A não ser, eu não vou citar nomes, mas uns 2, 3 amigos que eu tenho que se eu botar na velocidade 2 fica normal. Então, tirando esses, o resto eu respeito e não altero a velocidade. O Cassol não dá para alterar a velocidade. Olha aí, ó, que bom que eu tô nesse aí, mas agora vocês acabaram de compreender o Paulo, essa sinceridade que o Paulo e essas brincadeiras que ele tira assim, muito rapidamente de qualquer situação. É muito bom, Paulo, assim, vou falar aqui publicamente uma coisa que eu verbalizo para muita gente, que é muito bom te ter como amigo, né, acima de tudo, mas trabalhar contigo, assim, os teus sets são sets muito tranquilos, assim, são sets que, óbvio que às vezes a gente tem que fazer as coisas acontecer, mas eles fluem naturalmente, não há uma imposição, né, não à toa que tem muitas profissionais e muitos profissionais que querem trabalhar contigo. Mas tem que ser, né, Cassol, porque a gente passa 2 anos de perrengue tendo 2 anos, quando é pouco, né? Tentando levantar dinheiro para fazer uma... Se a gente chegar no set, que é o melhor momento, e a gente não for tranquilo e não aproveitar aquilo,
é um gol contra, né? É verdade. A gente tá ali para isso, né? É verdade. Eu fico muito impressionado quando eu ouço, que eu nunca participo de outros sets, né? Mas quando eu ouço sobre estresse e não sei o que, eu digo, cara, mas pra quê? Se a gente batalhou pra caramba pra chegar naquele momento, e aí naquele momento vai estragar tudo agindo o contrário, né? Mas a gente sabe que não é bem assim sempre, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Paulo, eu então hoje estou nesse papel aqui de teu entrevistador, o que me deixa muito alegre, porque eu vou poder fazer várias perguntas aí, e que às vezes no set, quando a gente trabalha juntos, a gente não tem essa possibilidade, porque às vezes tu acaba só envolvido com aquele trabalho. Então, o Ainda Somos os Mesmos, que é o lançamento do último filme do Paulo, mais recente, ele ainda tem o Chama Bebel, que vai ser lançado no início do ano, mas o Ainda Somos os Mesmos tem previsão de lançamento para final de fevereiro, início de março, e eu vou ler aqui a sinopse, e a partir da sinopse tu e eu fazemos esse bate-papo. Então, Ainda Somos os Mesmos é um filme de drama baseado em fatos reais, que relata a realidade de sobreviventes da ditadura chilena, quando o general Augusto Pinochet assume o comando do país em 1973 e instaura o regime militar. Militantes políticos e imigrantes são presos e torturados no Estádio Nacional de Santiago. É nesse cenário que o Fernando, que é interpretado pelo Edson Celulari, se encontra desesperado para localizar seu filho, que é o Gabriel, que é interpretado pelo Lucas Zafari, né? Que foi ao Chile tentar resgatar sua namorada Helena, que é interpretada pela Gabriele Fleck, raptada e isolada na ditadura. Durante essa jornada, outros rostos de imigrantes são lembrados, enquanto tentam buscar, entre eles está Clara, que é interpretada pela Carol Castro, uma sobrevivente que se encontra sozinha e mentalmente abalada na embaixada da Argentina após perder sua família para o conflito. Paulo, minha primeira pergunta para ti, bom, esse filme já ganhou o Festival de Montreal, né, cinema independente, e eu já tive o privilégio, né, de vê-lo pelo um link que tu me enviou. É um filme absolutamente brilhante, assim, é uma obra-prima que tu fez. Tem um final que as pessoas vão, além de ser um final que eu acho extremamente didático, das pessoas entenderem como é que o país chegou esses últimos 4 anos, acho muito forte da tua parte o final que tu fez, então as pessoas tratem de assistir esse filme, que vão além de conhecer a nossa história para não repeti-la, vão ver um final que poucos cineastas estão tendo a coragem que o Paulo teve para fazer esse final. Então eu queria que tu falasse um pouco, Paulo, como foi a feitura do Ainda Somos os Mesmos. Ele foi filmado em Porto Alegre, Santiago do Chile, Novo Hamburgo. Como é que foi fazer o filme? Como é tratar de um tema tão caro aqui para a nossa América, que são as ditaduras militares? Pois esse filme, na verdade, ele começou há muitos anos, né? Quando a gente fez o Em Teu Nome, que era baseado na vida do Bona Garcia, que era, na época, um jovem estudante de engenharia que foi para o Chile, fugindo aqui da ditadura, foi trocado pelo embaixador no grupo dos 70, e a gente fez o filme. O Em Teu Nome foi meu filme de maior público e foi para mais de 40 países, e a gente viajou muito com esse filme. E nas viagens, o Bona contava para mim, para o Léo, para a Fernanda, que eram os atores que estavam viajando junto, contava muito sobre a vida dele, né? A gente, era uma oportunidade de ouvir a história literalmente viva na nossa frente. E ele começou a contar sobre o que aconteceu dentro da embaixada da Argentina, no Chile, na sequência de 11 de setembro ali, quando deu o golpe do Pinochet. E cada vez que ele contava isso, era mais impressionante essa história, porque era uma época que já o Big Brother já existia no Brasil, né? Então a gente começava a ver aquele Big Brother da loucura que era aquilo, porém com o preço da sobrevivência, né? Todo mundo achando que não sairia vivo dali, e aquilo foi me impressionando muito, aquela história. Aí eu fui, 2 anos depois, eu fui contratado pela Globo para escrever e dirigir, e apresentei essa história pro Marcos Paulo, o diretor, que falecido, grande amigo. Apresentei, ele enlouqueceu com a história e começamos a desenvolver uma série. Ele morreu justamente quando a gente estava com a série já em desenvolvimento, e aí parou tudo, né? Parou por motivos técnicos lá dentro, ou seja, porque ele morreu, e também eu não tinha muito ânimo de seguir, porque a gente estava muito empolgado os dois com a história. Ficou na gaveta alguns anos,
Aí comecei em 2018, por aí 19, comecei a dizer, pô, tem que contar isso como um filme. Comecei a mostrar pro Bona. O Bona gostou da ideia, deu várias participações de opiniões e coisa e tal. Aí veio a pandemia. Na pandemia, faltando 20 dias para se vacinar, o Bona pegou Covid e me ligou ainda, disse assim, eu tô ferrado, cara. Eu disse, calma, cara, todo mundo, não, tô ferrado, eu tenho certeza que eu tô ferrado. E foi pro hospital e, infelizmente, não soube mais uma das vítimas da incompetência do governo passado que não comprou as vacinas na hora certa. Esse, para mim, é o caso, eu perdi vários amigos na pandemia, mas esse é o mais revoltante, porque, assim, 20 dias, uma decisão de 20 dias. E aí, eu disse, pô, agora o filme... Eu já tava com o roteiro, tava tudo, aí falei com a Célia, a esposa do Bona, com os filhos, que se tornaram amigos por causa do Em Teu Nome, e decidimos seguir adiante. Aí, como filme, quando apresentei, é uma coisa muito louca, assim, porque agora fazendo um parênteses, quando eu vejo o Assassino da Lua das Flores e o Napoleão agora, eu tenho uma alegria absurda, porque eu fiquei com a sensação nos últimos 2 anos que a gente não ia mais fazer filme sério, entende? Porque quando eu fui falar do Ainda Somos os Mesmos, como eu também trabalho, eu tenho a Acorde Filmes e sou sócio da Acorde Filmes e trabalho para Paris Filme. Quando eu cheguei na Paris e falei, todo mundo foi muito sincero comigo, disse, cara, o mercado para esse filme é difícil, é um filme político, ninguém quer ver. Aí quando dá certo um filme de 3 horas e meia e com uma história relevante, que nem é a do... Claro, que aí é Scorsese e vamos lá. Mas eu vi a dificuldade que ia ter pela frente para lançar esse filme, mas mesmo assim decidi que ia, porque a gente também, daqui a pouco, a gente vai se rendendo às dificuldades do mercado e quando vê a gente não está fazendo mais nada, né? Então, foi essa conjunção de coisas e aí chamar os amigos, o dinheiro era muito pouco, a gente ganhou o edital de Novo Hamburgo, que foi muito, agradeço muito a Novo Hamburgo isso também, porque foi o pontapé inicial, porque é aquela coisa, você não tem dinheiro nenhum, quando tem algum, fica mais fácil bater na porta de qualquer um, dizer, me empresta uma câmera, me empresta a luz, aí fomos tendo apoio da Local, da Mark Filmes, de todo mundo, e inclusive muito apoio do elenco, tipo Carol Castro, Edson Celulari, todos os atores uruguaios que vieram, o Néstor Guzini, o Carlos Faleiro, todos vieram de ônibus, sabe essa coisa que são detalhes assim, mas que vai dando uma característica boa pro filme, traz essa energia para dentro, quando vê que todo mundo está envolvido, a equipe, todo mundo, eu abri os jogos, galera, é assim, ó, a gente não tem, vai ter comida, ninguém precisa levar seu lanche de casa, mas o resto a gente vai ter que batalhar, e todo mundo, e a gente fez um filme com uma cara que realmente impressionou muito, assim, tipo, lá, esse prêmio que tu citou, Cassol, de Montreal, do Festival do Independence de Montreal, foi uma surpresa, porque eu digo, pô, a gente tava competindo, era o único latino competindo, e tanto quem ganhou o melhor ator foi o Donald Sutherland, entende? Os caras, era um negócio assim, você via os filmes ali, o nosso, e entrou lá com toda essa garra, com toda essa energia que essa galera botou aí de fazer o filme, então é a prova também, eu acho que o Ainda Somos os Mesmos, além da história que tem por trás, né, da gente poder estar falando sobre algo que é muito fácil de ser esquecido pelas novas gerações, mas tem essa coisa também de como é que ele foi feito, então ele foi feito de uma maneira que eu tenho certeza que o Bona deve estar orgulhoso, né, de saber que a história dele continua sendo contada e a história da América Latina está sendo contada, que isso que é muito importante também. Eu acho que esse gancho final aí, Paulo, a história da América Latina está sendo contada. Acho que esse quando a gente olha o filme, a gente vê a história da América Latina e ele causa, assim, ao mesmo tempo que a gente fica estupefato e aplaude, né, o filme, ou seja, ele dá essa vontade de assistir de novo, e eu tenho certeza que quando o público assistir aí, quando ele estrear no final de fevereiro, início de março, ele vai fazer muito público, porque eu acho que as pessoas vão começar a falar umas para as outras sobre esse filme, então já ficam, porque esse podcast está indo ao final de dezembro agora ao ar, né? E já estou convidando as pessoas para se programarem para o final de fevereiro, início de março, para assistirem Ainda Somos os Mesmos, porque esse roteiro e essa construção que tu fizeste sobre
essa espécie de análise, né? Essa espécie de autoanálise que a gente tem que fazer da América Latina, exatamente para não cometer os mesmos erros. Porque tem falas ali no filme que, obviamente, que tu escreveu já pensando, inclusive no trailer, né? Aquele trailer que tá o Beretta e o celular e o Edson, que tu largou na tua rede social até. É um trailer que diz tudo do que aconteceu nos últimos 4 anos, tá naquele trailer ali em 3 frases, cara. É inacreditável, é muito assustador isso, né, Cassol? Porque é como se nada tivesse, por isso não tem nome melhor. A gente pegou o nome da música do Belchior, que o Teddy, que aliás é uma coisa muito legal de citar, que o Teddy Correia, do Nenhum de Nós, ele canta uma versão nova do Como Nossos Pais, e brilhantemente, e eu acho que também essas coisas que vão somando no filme, né? Mas ainda somos os mesmos, porque o Bona dizia coisas que eles falavam em 1970, que as coisas continuam ali, continuam piores, né? Porque antes na ditadura era mais claro quem era quem, e hoje é muito dissimulado. Quando a gente fala em 49 a 51 a eleição no Brasil, dá medo, né? Tipo, pô, como? Né? Como que essas coisas acontecem? Como que 49% não olha determinados valores, entende? Então é isso que eu acho, e estou falando de Brasil, mas aqui a Argentina acabou de provar de uma forma mais cruel ainda. Então a gente está falando de América Latina, a gente tem que falar, porque não é uma questão de defesa política. O que eu acho importantíssimo do Ainda São os Mesmos, ele até foi classificado lá no Canadá, entrou como thriller político. Ele é uma história sobre ser humano, entende? Eu acho que o que a gente não aprendeu da ditadura para cá, que deveria ter aprendido, é a questão do ser humano. Isso que me assusta, entende? O que a gente viu nos últimos anos no Brasil não é uma questão política, é uma questão de valores, entre a barbárie e a civilização, entende? Então, eu acho que o filme trata um pouco disso, porque ele tem um personagem, por exemplo, o personagem Celulari é um empresário riquíssimo que apoiava o governo militar por seus interesses, e dali a pouco vê o filho envolvido, o personagem do Lucas Zafari, envolvido envolvido contra a ditadura, lutando contra a ditadura e indo para o Chile. Ele manda para o Chile porque o Chile era um lugar seguro, e aí lá dá o golpe e ele vai lá trazer o filho de volta e começa a se dar um pouco mais por conta de com quem ele está lidando esse tempo todo, entende? Eu acho que o filme tem essa didática, tem isso também, das pessoas acharem que as coisas não é comigo até que acontece comigo, né? Aí o tema nunca é importante quando é no vizinho do lado. Agora, quando caiu na minha, eu tenho que refletir sobre esses valores amorais que andam por aí, né? Tu gabaritou aqui uma pergunta minha que era exatamente isso, era essa questão daquela fala, né, do que está tão presente hoje, mas que parece que a gente não aprende, né? Por isso que eu acho, Paulo, tenho convicção, né, a partir do link que tu me enviou para eu assistir, eu tenho convicção que esse filme vai fazer, além de um grande público, ele vai fazer com que as pessoas reflitam sobre, porque eu acho que cada vez mais filmes como o teu, óbvio que tem outros filmes que tratam de temas da ditadura, houve outros filmes, mas filmes que tratam recentemente, com uma abordagem como tu fez no teu roteiro, porque ela é uma abordagem, eu diria, moderna, sobre o que aconteceu lá no Chile no início da década de 1970. Só que ela é tão atual, pela forma com que tu colocaste os diálogos ali, ela é tão atual, que ao assistirmos os filmes, a gente reflete e diz assim, poxa vida, é exatamente por isso que a Argentina aconteceu o que aconteceu agora, é por a gente não olhar para dentro e não olhar para a nossa história que os erros se repetem. Então, eu acho que essa reflexão, essa fala que tu fez agora, tem tudo a ver, Paulo, tem tudo a ver, e por isso que eu vou me repetir, assim, eu acho que o filme, ele é necessário, ele é urgente,
Teu filme é um filme urgente de ser visto, ele é necessário. E acho também, Paulo, que por aí passa a necessidade que nós, artistas, e por isso que eu acho que esse elenco se envolveu tanto, por mais que boa parte desse elenco se envolva nos teus projetos há muito tempo já, né? Tu tem grandes parceiros aí, tu e o Edson são irmãos de grandes trabalhos aí, mas assim, o elenco acho que se envolveu, Paulo, porque ali no momento que a gente que vocês filmaram, ali era um momento que a gente ainda estava vivenciando esse período nefasto dos 4 anos, então as pessoas estavam querendo mais se dedicar ao filme, a trabalhar, a se envolver, porque elas também queriam ajudar a dizer para o público, olha, vejam o que aconteceu, não podemos repetir isso aqui. Eu acho que isso estava também, acho que foi orgânico, né? Não, a gente tem situações que parece piada, assim, a gente filmou a cena mais complexa do filme, que era para ser em Santiago do Chile, a gente filmou no centro de Porto Alegre, que aliás é muito legal, porque até o pessoal chileno acreditou que era, enfim, eu sempre digo que Porto Alegre dá para filmar muitos países aqui em Porto Alegre, mas o Chile, Uruguai e Argentina tá pronto, né? E a gente filmou no dia 7 de setembro. E aí, no centro, ali perto da Siqueira Campos ali, claro que ninguém sabia, nesse dia o presidente da época tinha vindo a um evento aqui no Rio Grande do Sul, não sei onde é que era, e resolveu, ele dormia não em hotel, ele dormia num hotel de trânsito militar que ficava umas 2-3 quarteirões de onde estávamos filmando à noite. Tanto que a gente teve que parar a filmagem para passar a comitiva do então presidente. E como era 7 de setembro, nós com aquele monte de militares, jipe militar, caminhão militar, armas e não sei o quê, obviamente que todos pensaram que era algo em apoio ao então presidente. Foi o que nos deixou mais tranquilo quando a gente se deu por conta que estava todo mundo, que os apoiadores dele passavam e buzinavam e nos abanavam e a gente é aí a chave da coisa, entende? Então, eu só pedi que ninguém abanasse de volta e fizesse que fosse uma questão cordial, assim, né? Fizesse um semi-sorriso, que foi o que nos aliviou, porque imagina, a gente estava filmando, foi uma coincidência tudo isso, entende? Foi uma coincidência, mas aconteceu. Então, são coisas do cinema que a gente leva para contar o resto, por isso que um podcast tem que ser 2 horas, não mais 20 minutos, Cassol. Solicito que o próximo seja de 2 horas. Não, tô brincando. Mas é uma questão, é isso. São muitos fatores desse filme que vão juntando, desde a morte do Bona, né, até a forma que surgiu o filme, a forma que foi interrompido quando era uma série lá na Globo. A Globo me devolveu os direitos, que isso era uma coisa também que eu vejo como tudo conspirava, porque todo mundo que era contratado da Globo na época, o que escrevia ficava para sempre. Eu, por algum motivo que ninguém sabe, eu não quero saber, tive no meu contrato que eu podia pegar minha obra de volta após 5 anos, e aí eu ganhei de presente o Ainda Somos os Mesmos para poder filmar, senão não teria saído o filme. Então, agradeço também a TV Globo nesse ponto, porque se não fosse, não teria o roteiro de volta. E aí é isso, juntou tudo isso e a gente hoje tem um filme que é didático, é bem isso que tu falou, Cassol. Eu acho que a gente tem que andar com esse filme em escolas, depois com universidades. Eu tive uma experiência que para mim foi muito, muito elucidativa, assim, quando a gente apresentou o filme a primeira vez lá dentro do cinema, lá da cabine da Paris, para uns 15 a 20 jovens da equipe do marketing, que é da Paris. E todos têm a faixa assim, entre 20 e 25 anos. E a cara deles, quando terminou o filme, e as perguntas que eles faziam, era como se eu tivesse feito a coisa mais surreal do mundo. Assim, e tudo, gente que estudou em boas escolas, boas universidades, mas isso desapareceu. Falar sobre o que aconteceu na história mais recente da América Latina tinha desaparecido da vida das pessoas. E aquela juventude que eles estavam ali, aquela garotada, começaram a fazer perguntas, tanto que eu botei coisas no final porque eles não entendiam. Tipo, mas eles saíram para tal lugar, eles voltaram, como é que era? Eu deixei mais didático ainda porque realmente eu senti que o filme pode falar sim com essa geração. Porque quando a gente começou, a gente falava na categoria lá dentro da Paris, que era o 40 a mais.
né, que era o pessoal, né, da nossa turma aqui para um pouco, digamos que já uns para trás um pouco, mas é um tipo de público, que é o público que foi no Marighella, né, e tudo. Mas eu acho que a gente acabou acertando no outro, a gente acabou acertando num público bem mais jovem que quer entender o que aconteceu, porque foi muito muito louco como a gente perdeu a mão assim na América Latina. Quando eu falo, não é só o Brasil, né? E aí a música do Belchior é uma coisa, ela é uma previsão, né? Tanto que outra coisa positiva desse filme é que a família do Belchior nos apoiou, praticamente liberando a música também pro Teddy regravar. Então, quando eles leram o roteiro, a gente mandou o roteiro, enfim. Então, tudo isso é muito legal, assim, porque essa conjunção de fatores para que esse filme exista. Esses detalhes, né, Paulo, que muitas vezes passam fica só para dentro do set, né, só para dentro de quem faz e pro grupo ali. É muito legal de contar pro nosso público aqui do Adjuntos Podcast. Lembrando que eu estou falando aqui com o cineasta Paulo Nascimento, a produção sempre me pede para eu lembrar disso, e o cineasta Paulo Nascimento está falando, e a gente está falando sobre o lançamento do Ainda Somos os Mesmos, que vai ser lançado agora em final de fevereiro, início de março de 2024. Não percam. Paulo, sobre os 20 minutos do nosso podcast de hoje, eu quero te dizer o seguinte: eu estou reservando uma hora para fazer um podcast contigo inteiro para a gente contar da tua trajetória, porque daí uma hora vai ser pouco, porque aí nós vamos falar da tua trajetória. Aí vamos começar por Santa Maria. Isso, aí nós temos que começar pela nossa cidade e contar algumas histórias ali e algumas situações aí que passamos juntos. Mas, Paulo, indo já para, infelizmente, esses 20 minutos, tem uma coisa que eu acho que também foi um grande acerto teu, além dessa questão de ser didático, é o fato de tu tocar num tema que agora, olha como isso é um tema que é tão perigoso para algumas pessoas. Olha o que está acontecendo agora na Comissão da Verdade. Estão novamente tentando barrar a Comissão da Verdade. Sim. Eu tenho uma teoria minha, né, que a presidenta Dilma, aquela vez, ela foi golpeada por uma questão misógina, por ela ser mulher, e também porque ela era uma pessoa que estava querendo cada vez mais a Comissão da Verdade. Ela instalou a Comissão da Verdade, ela estava trabalhando na Comissão da Verdade, e aí, de repente, claro, teve uma série de outros fatores, mas eu não tenho dúvida de que a misoginia e a questão dela trabalhar com a Comissão da Verdade foi algo que levou ela a ser golpeada, entendeu? Porque esses caras não querem que a história seja contada, eles não querem que a tua história seja contada. Por isso que eu acho que Ainda Somos os Mesmos. Quando eu falo que ele é urgente, ele é necessário, é por isso. É porque ele vai revelar ao público aquilo que é preciso ser contado e da forma que tu conta, Paulo. Porque tu conta sem tergiversar. Tu conta a história diretamente de forma objetiva. E volto a uma fala que é: o final do teu filme vai surpreender as pessoas e elas vão fazer finalmente uma ligação que está na cara delas, está de frente para elas, mas elas precisam. Tu colocou de forma didática, dizendo: olha aqui, olha o que aconteceu em função de que aconteceu lá no Chile, no início dos anos 70. Não vou dar spoiler aqui no final, mas eu quero que as pessoas assistam muitos filmes, assistam ao filme, estou convidando aí ao público do Telas Latinas e ao público que vai nos assistir, vai nos ouvir, para prestigiar. E, Paulo, eu encerro esse podcast aqui te perguntando uma coisa. A gente tem um amigo em comum, que é o nosso querido Leonardo Machado, faleceu, que está Em Teu Nome, aliás. Tu e ele foram premiados no Festival de Gramado com Em Teu Nome. Sim. E o filme, tu faz esse link com Em Teu Nome. Como foi para ti, Paulo? Eu sei que essa é uma pergunta muito, não é particular, muito nossa, é uma coisa que a gente já conversou, mas eu queria também trocar isso com o público, né? Como foi para ti fazer essa homenagem ao Léo, ao Em Teu Nome? Eu já disse para ti uma coisa e vou tornar público. Eu disse, em 2009, o Em Teu Nome foi uma virada na tua carreira. A tua carreira ali demonstrou o quanto tu era um cineasta pronto para os longas-metragens, né? Agora, com Ainda Somos os Mesmos, tu reafirma tudo isso e tu vai num tema visceral, um tema fundamental, mas tu faz uma homenagem, tu linka lá com Em Teu Nome. Como é que foi para ti isso, trabalhar isso no roteiro, mas trabalhar na tua cabeça também e homenagear o nosso amigo Léo Machado, homenagear o Bona
fazer esse link, essa ligação dos dois filmes? Cara, aí a gente entra numa coisa muito louca, porque o Léo, o link é natural, porque a gente tá falando, esse filme é quase que um spin-off do Em Teu Nome, né? Quase que uma outra parte da história do Em Teu Nome. Mas o que me deixou muito... Aí eu decidi que ia fazer uma homenagem ao Léo no final. Aí comecei a ver quais, aí lembrei do Sirmar Antunes, aí lembrei do Marcos Paulo, e aí, cara, quando a gente começou a ver como a vida tem que... a gente tem que levar uns tapas de vez em quando para poder... para dar realidade, assim, para a gente ver como a gente vai levando a vida empurrando e não se dá por conta. Quando eu fui fazer essa simples lista de quem eu ia homenagear no filme, tinha 6 pessoas que estavam no Em Teu Nome que não estão mais na Terra conosco, né? Então, isso me deixou muito emocionado, muito emocionado, porque eu digo, são pessoas que estavam ali, aí eu resolvi, tanto que eu optei por botar só os atores que estavam em cena, mas também isso o filme me ensinou, entende? As coisas não se aprende, se repetem, as coisas, quando o Em Teu Nome foi lançado, ele era um filme que falava sobre a ditadura, não sei o que, aí dali para cá a coisa só desceu a ladeira, né, no período dos últimos 4 anos, e quando eu vejo assim, tipo, no fundo eu pensava, o que o Léo estaria pensando disso, né, porque o Léo era um cara muito crítico, assim, muito, a visão que ele tinha sobre um cara muito, muito engajado, né, nas causas e tudo, e a gente, quando o Léo morreu, a gente fez umas brincadeiras internas, porque a gente são tantos amigos que eu acho que uma das formas de não deixar pesar é a gente continuar falando na pessoa como sem porque morreu. Então, uma das brincadeiras que agora eu vou ter que fazer na frente do meu amigo Cassol, gremista aqui, que a gente dizia que uma das coisas foi o Léo não ver a eleição do cidadão que se elegeu há 4 anos atrás, que ele foi poupado, uma troca de moto minha, que aí não veio o caso, ninguém vai entender, mas ele odiava uma marca de moto que eu andava e eu comprei a moto que ele odiava, e o Grêmio não ter levado o 5-0 do Flamengo aquela vez lá no jogo infeliz da equipe co-irmã aqui. Então a gente sempre brinca com isso, que o Léo se escapou dessas 3 coisas, né? E dessa forma eu resolvi que era hora de homenagear esse nosso amigo e os nossos amigos que estavam naquela história de 2009, e o Bona, obviamente, né, é o homenageado principal, né, junto com o Léo e o Sirmar, enfim, todos ali, e a gente mostra que a vida é isso, a vida a gente tem que viver instantaneamente e tá ligado, tá muito atento, porque o que mais o filme tem, se tem algum espírito que eu quero que fique atento, não fique distraído, porque a realidade ela é muito mais cruel do que a gente imagina, né? Paulo, realmente, agora tu falou tudo ali do filme, o público vai perceber todas essas questões que tu colocou ali nas falas, estão muito, por isso que eu digo que ele vai fazer um grande sucesso. E eu vou encerrar, Paulo, antes da gente, lembrando de uma situação que agora tu falou, né? Mas o Léo viu um outro 5-0 que eu não vou falar. Aí fica pro podcast de 1 hora. Isso. Mas vamos lembrar do seguinte, eu me lembro de uma janta, porque vamos lembrar também o público, o Léo interpreta o Leonel de Moura Brizola no filme Legalidade, do cineasta Zeca Brito, e eu me lembro de uma reunião na tua casa, onde estávamos várias pessoas. Isso era antes de 2018, né? Então, e o Léo defendendo, né, a eleição, então, ali contra o que foi eleito, e o Léo estava completamente posto, porque ele vinha pesquisando muito para fazer o Legalidade, ele tinha acabado então ele estava muito dentro do personagem do Brizola, e eu me lembro daquele diálogo na tua casa, ele citando, assim, coisas históricas, e dizia para as outras pessoas, gente, nós não podemos errar de novo, olha o que aconteceu. Então, quando eu vi, Paulo, o Ainda Somos os Mesmos, essa cópia que tu me enviou, e eu vi a forma que tu colocou, me veio direto aquela reunião na tua casa, me veio o Léo estava sentado na minha esquerda,
esquerda, e ele falando aquilo para nós, assim, ele estava tão imbuído de defender o Brasil. Eu me lembro dessa coisa dele dizer assim, gente, não dá para cair nesse erro de novo. Esse cara que está vindo aí é uma engabelação. E ele estava muito certo, né? Então, te parabenizo por ter feito essa homenagem ao teu irmão, né? A gente sabe que tu e o Léo tinham uma amizade, mas ao amigo de todos e todas nós, né? Um amigaço. Então, assim, a gente encerra o Telas Latinas de agora, falando aqui com o cineasta Paulo Nascimento sobre o Ainda Somos os Mesmos, o filme que vai estrear no final de fevereiro, início de março do ano que vem, de 2024. Isso que tu falou, Paulo, essa questão da música do Belchior cantada pelo Teddy ficou maravilhoso. A versão do Teddy é uma coisa que vai homenagear. Se naquele trailer que tu fez as pessoas já choraram todas ao final, eu fico imaginando ao final do filme o que vai acontecer e durante o filme quando a música entrar, tá? E eu vou pedir para o público esperar o nosso próximo podcast, que a gente vai falar também com o Paulo Nascimento sobre a segunda temporada da série Chuteira Preta, que estreia agora, daqui 2 semanas, no dia 1º de janeiro de 2024, no canal Prime Box Brasil. Então a gente fala com o Paulo aí no próximo podcast. Estou encerrando o terceiro Telas Latinas, já são 3, já fiz 3 podcasts, olha só que loucura. E vamos para o 4 então. Valeu, pessoal, encerramos aqui o Telas Latinas. Obrigado. Adjuntos, a gente pode mais.